Então, continuando, a próxima superfície quádrica que a gente vai estudar, né, é o chamado paraboloide elíptico. Tá? Vamos escrever aqui. Paraboloide elíptico. Tá? Então, que tipo de superfície é essa, tá? Ela é um pouquinho mais complicada que as demais, porque vão aparecer diversos tipos de equação, tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Então vamos dar a definição. Um paraboloide elíptico elíptico centrado no ponto x0, y0, z0 é o conjunto de pontos de R3 no caso em que a equação estrela puder ser escrita em uma das formas tá? Então a primeira é essa aqui, z menos z0 igual a x menos x0 ao quadrado mais b y menos y0 ao quadrado, tá? Onde o produto de A com B é positivo. Tá? Segunda forma, quando você puder escrever x menos x0 igual a b y menos y0 ao quadrado mais c z menos z0 ao quadrado, onde o produto de b com c for positivo. E o terceiro, da forma y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado mais c z menos z0 ao quadrado, onde o A, produto de A com C, for maior que zero. Tá? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Tá? Vendo esse monte de equações aqui fica difícil um pouco de entender. Tá? Então, basicamente, o paraboloide elíptico é aquela quádrica em que, né, aparece o seguinte, ó, vai aparecer naquela equação, sempre que você consegue completar os quadrados, tá? Vai ser a equação que tem somente quadrado em dois termos, em duas variáveis, tá? Vai aparecer um quadrado na variável x e na variável y, e não vai aparecer na variável z, tá? Ou vai aparecer quadrado na variável y e na variável z e não vai aparecer na variável x, tá? Ou ainda vai aparecer
quadrado na variável x, na variável z, e não vai aparecer no y, tá? Ou seja, completou o quadrado, né? Tentou escrever aquela equação estrela, a primeira lá, né? Completando os quadrados, né? Apareceu o quadrado somente em duas variáveis e na outra não, então provavelmente isso é um paraboloide elíptico, tá? Tem que observar a segunda condição, ó. Ele pede aqui que o produto, né, das constantes seja maior que zero, né? Quem que são A e B? A e B são as constantes que acompanham aqui, ó, as variáveis, os quadrados, né, de x e y, né? Ele está pedindo que esse produto seja maior que zero, né? O produto de dois números é maior que zero em duas condições, né? Quando os dois forem positivos ou os dois forem negativos, tá? Então, basicamente, o que está dizendo aqui é que um paraboloide elíptico, né, é uma curva formada pelos pontos quando você escreve ele como quadrados, tá? Em apenas duas variáveis, ok? E esses números que acompanham aqui esses quadrados são ambos positivos ou ambos negativos, tá? Então apareceu lá uma equação. Você consegue completar o quadrado em duas variáveis, né, só, e ficou uma variável sem quadrado. E os coeficientes que acompanham esses caras aqui têm o mesmo sinal, ou são positivos ou são negativos, tá? É porque isso é um paraboloide elíptico, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. Vou botar aqui o conjunto, é basicamente esse, tá? Então, para cada caso, tá? Vou deixar aqui específico, né? Nós temos aqui então três modelos de equação, tá? Três modelos de equação, e cada modelo de equação tem duas variações, né? Tem o caso em que o A e o B são positivos ao mesmo tempo e o caso em que o A e B são negativos ao mesmo tempo. Então isso aqui dá duas possibilidades para cada uma das equações. Então ao todo nós temos 6 possibilidades, tá? Então o paraboloide elíptico, como conjunto de pontos em R3, ele pode aparecer de 6 maneiras diferentes, tá? É muito simples de entender. Vamos primeiro pegar aqui quando, né, a variável que está ao quadrado, né, é x e y, e o z não está quadrado. Então toda vez que as variáveis x e y estiverem ao quadrado e a variável z não, tá? E toda vez que as constantes forem positivas, né, as constantes que acompanham aqui o a, né, o a e o b, quando as duas forem positivas ao mesmo tempo, o que a gente tem é isso aqui, ó. É essa figura, tá? Então, é uma figura interessante, né? Agora, qual que é a diferença dela, por exemplo, para o caso nessa mesma equação? Vou pegar a mesma equação agora, né, em que esses dois parâmetros aqui, né, as duas constantes, o a e o c, forem negativos. Né? Se você tiver a mesma equação, tá? Uma equação desse tipo aqui, se o a e o b forem negativos, nosso paraboloide ele vai ser dessa outra forma. É como se ele tivesse voltado para baixo, tá? Então ele ficaria assim. Então é o mesmo paraboloide, ok? Só que ele está voltado para baixo, tá bom? Está voltado para baixo. Então está ele aqui embaixo, né? Então aqui é quando as constantes que acompanham os termos ao quadrado são ambos negativos, tá bom? E aqui quando as constantes que acompanham os termos ao quadrado são ambos positivos, tá? Essa é a diferença, tá bom? Então lembrar, né, que quando é a variável z que não está ao quadrado, né, esse eixo x ele aparece aqui no meio, tá? No meio do paraboloide. Bom? E os demais casos? Vamos ver o caso agora em que eu tenho a equação e o termo é o termo x que não está ao quadrado, tá? Então, quando o termo x não está ao quadrado, vamos ver quando o produto aqui desses coeficientes acompanham o y e o z são positivos, né? Então, quando o b e o c forem positivos, a gente tem uma figura assim, ó. Tá aqui o paraboloide, tá?
Então é como se, né, ele tivesse agora deitado na direção do eixo x, tá vendo? Quando o termo z, que foi o primeiro que a gente viu, não estava ao quadrado, ele estava, botar aqui, ele estava virado na direção do eixo z, tá? Quando é o termo x que não está ao quadrado, tá? Ele tomba na direção do eixo x. É a mesma figura de pontos, ok? A mesma figura, só que agora tombadinho na direção x, tá? Isso quando os coeficientes acompanham o y quadrado e o z quadrado forem positivos, tá? Se ambos os coeficientes forem negativos, tá? Ele aparece virado para o outro lado, tá vendo? Aparece aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então, vou escrever aqui. Então esse aqui é o paraboloide, tá? X menos x0 igual a b y menos y0 ao quadrado mais c que multiplica z menos z0 ao quadrado, tá? Então esse aqui é essa equação no caso em que o b e o c são positivos, tá? E esse outro aqui é essa mesma equação no caso em que b e o c são ambos negativos, tá bom? Que muda é onde ele está apontando, tá? Então temos isso aqui. E o terceiro, vamos olhar a terceira equação. Agora a gente tem as variáveis x ao quadrado, a variável z ao quadrado e a variável que não está ao quadrado é a variável y, tá? Então como é que fica o paraboloide, né? É a mesma coisa dos demais, é como se estivesse tombando ele na direção do eixo y, tá? Então nós temos dois casos, o caso em que tanto o a e o c são positivos e o caso em que o a e o c são negativos, tá? Então nessa terceira equação nós temos aqui esse é um, tá? Esse aqui é o caso em que os coeficientes são ambos negativos. E aqui o caso em que os coeficientes são ambos positivos, tá? Então, vou botar aqui um pouquinho. Ó. Então tá aqui o paraboloide. Então, vamos escrever aqui a equação. Nós temos aqui, então, y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado mais c z menos z0 ao quadrado, tá? Então, ambas as equações geram as duas figuras ali, ok? Essa figura, que é a roxa, vai ser gerada no caso em que o a e o b forem ambos negativos, tá? E a figura abóbora vai ser gerada no caso em que o a e o c forem ambos positivos. Corrige aqui, por favor, não é a e b, é a e c. Tá? Então temos aqui, tá? E a primeira que eu acabei não escrevendo é essa e essa, né? Vou botar aqui assim, pronto, para ela ficar juntinha com a outra. Então aqui, ó, é o paraboloide. Vamos junto. Isso.
de equação z menos z0 igual a x menos x0 ao quadrado mais b y menos y0 ao quadrado, tá? Então, a mesma equação gera as duas figuras, tá? Então, ela vai gerar a figura de baixo, no caso em que o a e o b forem ambos positivos, tá? E essa equação vai gerar a figura de baixo, no caso em que o a e o b forem ambos negativos, tá? Interessante também, né, que ele chamou de vértice, é o ponto x0, y0, z0. Né? O vértice do paraboloide aqui é esse biquinho, é a parte mais alta ou mais baixa, tá bom? Do paraboloide, tá? Isso é chamado de vértice. Okay? É interessante também aqui observar como é que seriam as intersecções de um paraboloide com os eixos, com os planos coordenados, né? Então vamos botar aqui, olhar por exemplo para um plano x igual a 3, por exemplo. Então, olha só. Então as interseções, né, são essas parábolas. Olha só, né? A gente pode mexer um pouquinho. Não importa muito como mexe, mas a gente vai observando que as interseções são parábolas. Ok? Ó. Né? Tanto faz se eu pegar o plano x igual a constante, como o plano y igual a constante. Se eu trocar agora x constante por y igual a constante, mudei o plano, ok? As interseções também são parábolas, tá bom? Também são parábolas. A gente pode mudar um pouquinho para ver o que vai acontecendo. Certo? E, por fim, a gente pode olhar a interseção com o plano z igual a constante. Tá? E as interseções com o plano z igual a constante são, tá vendo? Estão aqui, né? Ver, Vamos ver se eu consigo aqui. Tá vendo? Estão aqui, né? São elipses, tá vendo? Quando se olha aqui, o que está no plano e o que está no paraboloide ao mesmo tempo são elipses, né? Ok? Então a gente consegue concluir então que as interseções com esses planos coordenados, né, são elipses ou paraboloides, tá bom?